Olá a todos, hoje é dia 14 de outubro de 2022. O tema do vídeo é Alegria e a Espiritualidade. Alegria é a essência de Deus. Deus é amor e, consequentemente, alegria. Tudo na vida, para que se haja o êxito, o verdadeiro sucesso, é preciso que haja alegria. Você pode ver isso na prática, muito fácil. Basta você ir para qualquer loja, comércio, perto de onde você mora. Vá até algum que você vê que tenha sucesso, que há muito cliente. E provavelmente você perceberá que naquele ambiente há alegria. Seja do dono, seja de algum funcionário. Alguém ali tem que estar com alegria para que aquele comércio funcione. Isso também vale para um relacionamento, estar feliz. Tem que ambos estarem com alegria. Isso vale também para estudos. Para você conseguir estudar com êxito, é preciso que tenha alegria. Caso contrário, fica uma coisa monótona, chata. E não há tanto resultado quanto poderia ter se tivesse alegria. Para que se haja saúde, é preciso que tenha alegria. Se você olhar as pessoas doentes, por exemplo, normalmente não há alegria. Né? E foi exatamente por isso que causou, que adoeceu o corpo. Existe uma questão das células, de expansão e retração. Toda vez que o organismo está em prazer, está em alegria, ele está expandindo. Então, está saudável, está bem. Enquanto o contrário, quando o organismo está em desprazer, pode-se dizer, ou em dor, sofrimento, angústia, qualquer coisa negativa, ele retrai. E isso, obviamente, leva à doença, leva a problema. Permitir-se sentir alegria é fundamental para que se haja sucesso em qualquer área da vida. Dinheiro, relacionamentos, saúde. Qualquer coisa na vida é preciso que tenha alegria para que se tenha resultados realmente extraordinários. É importante entender que também há uma diferença entre alegria e euforia. Euforia é toda vez que você, por exemplo, vai passear, vai viajar, compra um carro novo, come uma coisa que você gosta, vai para uma festa, ganha um presente, faz-se algo que gera prazer. Todas essas coisas mundanas que geram um determinado prazer, geralmente acontece o que se chama-se euforia. Ou seja, isto é apenas momentâneo. Você compra um carro novo e fica feliz por uma semana, 2 semanas. Às vezes nem isso. Ou você come uma comida gostosa, um doce, e naquele momento, em 20 minutos, você está feliz. Você está com euforia. Mas isso não é permanente. Qual logo isso se vai e acaba aquele pequeno momento de, nem se dá para chamar alegria, mas felicidade. Enquanto a alegria, ela é algo permanente, é um estado, não é devido a fazer ou ter algo, mas é um estado. Você está, é aquilo, é alegre. Isso não depende de nada que aconteça no externo, físico, nada. E nada também afeta isto. O que isso significa? Significa que a alegria, ela permanece. A alegria genuína, que é de fato do Criador. Se você se permitir sentir isso, isso é algo natural. Basta que você esteja aberto e sinta isso. Você sentirá isso o tempo todo.
E, consequentemente, obviamente, você perceberá como tudo é tão sagrado, toda a criação é sagrada, e isso fará com que tenha mais alegria. Uma coisa leva a outra. Quando você está nesse estado constantemente de alegria, obviamente você consegue produzir mais. Seus relacionamentos melhoram, sua saúde melhora, tudo melhora. Não há mais problemas. Os problemas acabaram. Não é que não há mais problemas, mas não lhe afeta mais. Você continua com alegria. A alegria nesse estado é permanente, não é igual a euforia. Então, a euforia é apenas um resultado de algo externo que aconteceu, físico, geralmente, né? Ou mesmo se não for físico, mas alguma coisa que gerou um resultado, que gerou aquela euforia, aquela felicidade momentânea. Enquanto a alegria não é necessário nada gerar. Você, bastando estar aberto, receptivo, sentindo, você já sente. Não é necessário de nada. O Criador, ele dá isso o tempo todo para todos que estão abertos a sentir. Não é necessário nada, nada. É isso que é importante entender. Não é necessário nada para se haver essa alegria genuína. E nada também pode interferir nessa alegria genuína. Significa que não importa o problema que você venha a ter na vida, não importa o que lhe façam, você continua alegre. Se seu parceiro de relacionamento te trair, abandonar você, você continua alegre. Se o seu negócio falir, você perder tudo, seu dinheiro, você continua alegre. Seu melhor amigo, por algum motivo, abandonou você, não liga mais para você, ignora. Você continua alegre. Você perde tudo, suas coisas materiais, não tem mais nada, na pobreza total. Continua alegre. Tenho que comer? Continua alegre. Não tenho que comer? Continua alegre. Tem amigos? Continua alegre. Não tem amigos? Continua alegre. Tem dinheiro? Continua alegre. Não tem dinheiro? Continua alegre. Tudo está dando certo no dia? Continua alegre. Nada está dando certo no dia? Continua alegre. As coisas estão fáceis? Continua alegre. As coisas estão difíceis? Continua alegre. Tem saúde? Continua alegre. Não tem saúde? Continua alegre. Tem um namorado? Continua alegre. Não tem um namorado? Continua alegre. As pessoas lhe dão atenção? Continua alegre. As pessoas não lhe dão atenção? Continua alegre. O trabalho está difícil? Continua alegre. O trabalho está fácil? Continua alegre. Está desafiadora a vida? Continua alegre. A vida não está tão desafiadora? Continua alegre. Está cansado? Exausto? Continua alegre. Não está? Continua alegre. Não importa o que aconteça, continua alegre o tempo todo. Nesse estado, nada mais pode lhe afetar. Nada. Como eu disse, não importa o que aconteça na sua vida, você continua alegre. Mesmo nas piores circunstâncias, você continua alegre. Está na guerra e percebeu que está encurralado e vai morrer? Continua alegre. Situação pior que essa, acho que não vai ter, muito difícil, né? Mas, qualquer situação que tenha na vida, você continua com alegria. Se você for capaz de fazer isso, você está totalmente em fase com o Criador. Você já é o que se chama um iluminado. E nada mais pode lhe afetar. Nada. Quando estamos aqui na Terra, isso vale para qualquer lugar, mas aqui na Terra ainda mais, aqui é um lugar denso, os seres ainda mais ignorantes, muitos seres trevosos, estamos sujeitos a diversas coisas acontecerem. Se você tem um relacionamento, a pessoa pode te abandonar. Você tem um amigo, ele pode te abandonar, você perder. Seu parceiro de relacionamento pode te trair. Se você tem um negócio, você pode falir.
podem te roubar, você pode perder tudo. Você tem dinheiro, pode perder tudo. Você não tem dinheiro, também pode ser ruim. É ruim, claro. Se tem saúde, pode perder. E se não tem saúde, pode ganhar saúde. N coisas acontecendo o tempo todo, circunstâncias. Estamos sujeitos a muita coisa que pode acontecer a qualquer momento. E muitas coisas estão além do nosso alcance do que fazer. Até mesmo aqui, a nossa vida terrena aqui, humana, da carne, é necessário que haja N coisas acontecendo para que podemos viver. É necessário água, é necessário o ar para respirar. É necessário o sol numa quantidade certa, numa posição certa. É necessário o meio ambiente, a ecologia, tudo em equilíbrio, em harmonia. N coisas são necessárias para que simplesmente a vida aconteça. E como a maioria dos seres vivem no ego e não em Deus, isso se torna uma experiência que ainda fica sujeito a mais ainda vicissitudes da vida, mais problemas que podem acontecer em qualquer momento. Mas, entendendo que aqui é apenas uma experiência passageira e curta, e que logo voltaremos para o lado espiritual, que nada mais é do que como se fosse um vai e volta, simplesmente um véu, que você passa para o outro lado, daqui a pouco volta para o outro lado, não muda muita coisa. Entendendo isso, e que somos seres imortais. Por isso que é tão importante entender a espiritualidade, porque aí você compreende a realidade da maneira mais ampla. Entendendo tudo isso, você só pode ter a alegria de ver como tudo é tão maravilhoso, tão grandioso. Somos seres eternos. Não iremos morrer. O corpo é só uma veste que iremos descartar e continuar nossa evolução. Com essa compreensão, não se sofre mais, pois percebemos que tudo está certo. Os sofrimentos que aqui tem na Terra foram os próprios seres pelos seus egos que causaram. Mas a solução sempre é Deus. É sempre deixar o ego de lado e servir a Deus. Essa é sempre a solução. Mas voltando para o assunto. A alegria é fundamental e é a coisa mais importante se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ter um relacionamento feliz, se você quiser ter uma vida em harmonia, em paz. Sem isso, é impossível. E como eu disse, a diferença entre alegria e euforia. Euforia são essas coisas que alguma ação que gerou uma reação de euforia. Então, alguma ação de algo presente, ver algo, participar de algo, fazer algo, ganhar algo, sempre algo gerou essa euforia. Pode-se dizer uma pequena felicidade momentânea. Já a alegria é algo contínuo, permanente, é um estado, não necessita de nada. Uma forma de se permanecer em alegria o tempo todo é primeiro ter a intenção disto, né? E segundo, tudo que for fazer, fazer com alegria. O que significa isso? Quando for trabalhar, ir com alegria. Fazer da melhor forma. Não ir trabalhar empurrado, com angústia, com raiva, com cara de bosta, como tantas pessoas fazem, mas pelo contrário, ir com alegria, entendendo que aquilo ali é bom para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Muitas pessoas gostam de reclamar do seu trabalho, de sua vida. E muitas vezes é aquele trabalho que faz com que a pessoa esteja sã e saudável. Ela nem tem noção disso. Você pode ver que muitos velhos, depois que aposentam e não fazem pouco, acabam adoecendo.
Por isso que muitos nem querem parar de trabalhar, porque trabalhando estão bem, a mente está sendo usada, o cérebro está sendo usado, o corpo está sendo usado, está tendo desafio, e o ser precisa de desafio. Uma das coisas que os espíritos mais gostam é missão, ter algo a se fazer. Isso já era um prazer enorme, ajudar, ser útil a algo. Então, é uma grande ilusão o ser achar que ficar sem trabalhar pode ser bom. Pelo contrário, é o trabalho que mantém muitas vezes são, saudável, bem. O prazer que se tem, por exemplo, quando vai sair, passear, fazer algum entretenimento, muitas vezes se dá pelo fato de que você trabalhou, né? E agora aquilo ali é tipo um prêmio, pode-se dizer assim. E que muitas vezes, se não tivesse trabalhado, nem feito nada, aquilo ali não teria aquela mesma graça. Por isso que muitos seres, muitas pessoas que se tornam ricas, milionárias e que muitas vezes não precisam fazer muito mais esforço, que tudo já é fácil, tem tudo, tem comida, tem bebida, tem tudo do bom e do melhor, 1 milhão na conta, milhões. Muitas vezes o ser cai no tédio, cai numa angústia, depressão. Muitos até se suicidam. Há diversos aí, pessoas que, famosos inclusive, né? Cantores, etc. Milhões na conta e se suicida. Por quê? Muitas vezes porque, por mais que tem tudo mais, não tem alegria. Né? E muitas vezes, tudo isso fez a vida também ficar muito fácil. E se o ser não coloca mais desafio, a vida fica sem graça. Então, o ser que começa a ter muito, ganhar muito, ele precisa ainda assim continuamente se colocar em desafio, ele mesmo se colocar. Já não é necessário mais a sobrevivência, que já está garantida, né? Já se tem tudo. Então, o ser tem que fazer mais e mais e mais, e procurar ter mais desafios. Ele mesmo precisa se colocar em desafio. Caso contrário, pode ter problemas. Mas voltando, fazer tudo com alegria. Quando for trabalhar, ir com alegria. Quando estiver estudando, com alegria. Quando for fazer qualquer atividade mundana na rua, ir para o mercado, qualquer coisa precisar ser feito, fazer com alegria. Relacionamentos com seu parceiro, com seu amigo, com as pessoas do seu trabalho, fazer com alegria. Toda e qualquer experiência da vida, fazer com alegria. Isto é como você enxerga a vida, é como você encara. Se você, quando for trabalhar, encarar com alegria, o trabalho irá render mais, terá melhor resultado, e além disso, você continuará bem, saudável, não perderá energia. Mas quando você vai para o trabalho já com angústia, com raiva, isso gasta muita energia. Então é por isso que muitas vezes a pessoa chega sugada do trabalho em casa, cansada, exausta. Não porque trabalhou muito, mas a forma como encarou o trabalho fez com que gastasse uma tremenda energia. Mas aquele que encara com alegria não gasta energia tanto assim. Ele continua bem. Por isso que aquela pessoa que tem muita alegria, ela é muito produtiva. Ela faz muito. Tem alegria quando trabalha, sai do trabalho, continua com alegria em casa. Continua com alegria com a sua família. Continua com alegria em tudo que faz. Então é um ser cheio de vida. Fora isso, a saúde. Ela tem sempre saúde, não fica doente nunca. Sua aparência é bela, sua pele é boa, tudo está bom. Portanto, o segredo é fazer tudo com alegria. A alegria pode até mesmo curar doenças. Se você ler as obras da Louise Hay, ela explica bastante disso, como que as emoções afetam nossa saúde. Como emoções positivas podem nos curar. Tem já casos de uma pessoa que somente assistindo filmes de comédia, dando risada, sendo alegre com aquilo, curou um câncer. A Louise Hay, ela tem diversos mantras que você pode fazer, palavras, sons, né? Formas de expressar emoção que vai curar seu corpo. Ela tem um que ela fala que é simplesmente olhar no espelho e não lembro se é assim as palavras, mas é algo do tipo, e simplesmente dizer: eu me amo, eu me aprovo.
Eu mereço ser feliz. Eu me perdoo. Olhe para o espelho e faça essa afirmação. Eu me amo, eu me aprovo, eu me perdoo por tudo que já fiz. Mas agora vai cada vez melhor. Serei feliz, alegre, amoroso. A alegria pode curar. A alegria pode gerar prosperidade, pode gerar tudo de bom na sua vida. E é simplesmente um estado que basta você estar receptivo. Receptivo à fonte criadora. Isso já é algo natural do ser. Não é necessário fazer força para isso, não é necessário estudar para isso, não é necessário se formar, nada. Basta você começar a ver a vida mais ampla, como tudo é tão maravilhoso, tudo é sagrado, e passar a colocar, vendo uma vida tão sagrada, maravilhosa, como o Criador fez tudo, presente que é a vida, inclusive, até mesmo o fato de estar vivo e bem, enxergar tudo isso com gratidão e passar a ter alegria. E como eu disse logo no começo do vídeo, diante de qualquer problema, continua alegre. Nada pode fazer você cair sua alegria. Como eu já disse, aqui na Terra estamos expostos a N coisas. Mas, não importa o que aconteça, continua com alegria. Não importa. Continua com alegria. Pois se você deixar de ter alegria por algum problema, o problema irá piorar. Agora, se você ter alegria mesmo diante do problema, ele se resolve muito rapidamente, assim. Na verdade, nem é problema. Nem é problema. Porque você não encara assim. Tudo é como a gente encara. A gente não encara como problema, a gente não tem problema. As coisas da vida, as vicissitudes, como eu disse, são normais. É normal, não é problema. Na verdade, se você não for afetado, você não tem problema. O problema não existirá na sua vida. É simples assim. Tem uma coisa também que eu gostaria de passar nesse vídeo, né? As pessoas costumam fugir da realidade. Todos estão fugindo da realidade de alguma forma. Uns fogem viajando, outros passeando, outros com comida, outros com algum tipo de vício. Outros ocupando seu tempo, preenchendo com N coisas para não olhar para dentro, para não pensar. Outros também, claro, colocando problemas na vida, se mantendo em problemas. Enfim, a maioria dos seres estão fugindo da realidade de alguma forma. E por que isso acontece? Porque a realidade aqui na Terra, isso foi criado pelos próprios seres, pelo seu ego. Hoje em dia aqui, o planeta Terra é uma visão totalmente mais yang da vida, né? Então, uma competição brutal em tudo. Tudo é difícil. Tudo é poder, dominação. O mais esperto, mais rápido, mais ágil, ele vence, escraviza os outros, domina os outros. Como toda a estrutura aqui da Terra está uma coisa totalmente insana e torna a realidade mais difícil, faz com que as pessoas fujam da realidade, pois a realidade é essa coisa aqui mais difícil, sofrida. Essa é a justificativa. Por isso que cada um foge da realidade de alguma forma. Todos procuram fugir. Mas, de certa forma, todos têm a sua participação para ter criado toda essa realidade. E na verdade, se estamos aqui, na maioria das vezes, é por estarmos condizentes com essa realidade. Podemos estar aqui também a missão para procurar resolver essa situação ou fazer alguma coisa de útil e bom para os seres, mas a maioria dos seres está aqui por uma ressonância, né? Uma afinidade energética em todas essas coisas que estão acontecendo. Mas, se todos trabalharem em se melhorar, como eu disse, ter alegria, essa já é a solução. Se cada ser começar a sentir alegria, encarar a vida com alegria, fazer tudo com alegria,
não prejudicar ninguém, pelo contrário, só ajudar, já está na solução. Aí não será mais necessário fugir da realidade, pois se todos tiverem alegria, a realidade fica uma maravilha, fica com alegria. Cada um fazendo a sua parte, olhando a vida, encarando com alegria, sendo um ser bom, melhorando moralmente, ou seja, fazendo toda aquela receita do bolo, né? E ficando bem, né? Estando em harmonia. Digamos que é uma gota, né, de energia, mas essa gota poderá influenciar outras gotas e aquilo vai aumentando, vai aumentando. Logo já tem um copo, pode-se dizer, cheio, né? Daqui a pouco isso influenciou já mais, agora tem uma jarra. Daqui a pouco tem um balde. Daqui a pouco o oceano todo, daqui a pouco o planeta Terra todo está em alegria, está bem. Então, já não será mais necessária uma fuga da realidade, pois a realidade será maravilhosa. Aqui já é o paraíso. Os próprios seres que tornaram a vida aqui difícil e dura e o inferno. Mas, individualmente, cada um pode viver a vida com alegria, mesmo no meio do caos, continuar com alegria. Aliás, essa é a melhor forma de você, mesmo no meio do caos, ficar bem. Pois se você ressoar com o caos, você ficará mal, adoecerá, ficará na pior. Esses problemas acontecerão sem parar. Mas, estando em alegria, mesmo aqui no meio, você não só contribui com todos, como você se mantém bem. E sua vida irá fluir. Sempre há solução para tudo, né? E isso terá solução. E o planeta Terra com certeza será planeta de luz. Todos estarão bem. E nem vejo essas chances disso não ocorrer. Mas, se não ocorrer, ainda assim, a evolução irá continuar de uma forma ou de outra. As coisas sempre vão evoluindo. Não tem como parar a evolução. O Criador, ele não para de evoluir, de crescer e de criar. E as criaturas também não param. Para complementar esse vídeo também, é importante entender que a questão também de crenças, né? Tem muitas crenças enraizadas que necessitamos sofrer, né? Muita coisa da religião tem isso. Tem que sofrer, tem que se abster de fazer as coisas. Tem que ser um caminho sofrido, doído, para se avançar, para ir para o reino dos céus. E com isso, muitos religiosos, por exemplo, não acabam se tornando pessoas tristes, infelizes, depressivas com esta visão. É importante que fique bem claro que é muito ao contrário. Tristeza, depressão, sofrimento, isso não irá te aproximar de Deus, pelo contrário, irá te afastar de Deus. Agora, alegria, prazer, amor, é isso, ficar bem, é isso que te aproxima de Deus. E é isso que deve ser trabalhado em se tornar cada vez se tornar uma pessoa mais alegre, bem, amorosa, equilibrada. E com certeza assim você estará cada vez mais próximo de Deus. O caminho da evolução não precisa ser sofrido. Pode ser com alegria, com amor. Como eu disse, fazer seu trabalho com amor, fazer seu estudo com amor, com alegria. Todas as suas ações sendo feitas com alegria, com amor. Pode ser assim as coisas. Não acho que irá fazer menos, irá fazer pouco, ou não fazer nada. Eu quero dizer isso, que não precisa ter esforço, não é nada disso. É claro que deve haver esforço, deve se dar ao máximo, trabalhar ao máximo, ajudar ao máximo, estudar ao máximo, fazer o máximo das suas capacidades, o máximo. Mas isso não significa que é sofrer, isso não significa que isso é uma tortura. Pelo contrário, é uma alegria, como eu disse, os espíritos gostam de ter missão. Espíritos, um ser feliz é aquele que tem algo a se fazer, né? Uma missão. Por isso que gostam de se dizer missão de vida. Né? Qual que é a sua missão de vida? O ser fica extremamente feliz quando tem uma coisa para fazer. Então, não significa não haver esforço. Haverá esforço, mas
um esforço feito com alegria, sem sentimento negativo. A mensagem desse vídeo é essa, simplesmente essa. Levar a vida com alegria. Diante de qualquer problema, continuar com alegria. Fazer tudo com alegria. Se manter constantemente em alegria. Quando estiver triste, para baixo, qualquer coisa, comece a intencionar a alegria. Pense estar em alegria. Visualize todas as suas células do corpo em alegria. Imagine que está feliz, alegre. Imagine estar no meio da natureza. Qualquer coisa que você goste. Ouvindo uma música. Uma pessoa que você gosta, um animal que você goste, ame. Né? Procure sempre que estiver para baixo, não deixar isso permanecer. Troque de estado assim, simplesmente imaginando uma coisa boa, pensando, visualizando todo o seu ser em alegria. Comece com os pés, por exemplo, intencionando alegria nos pés, e vai subindo as pernas, tronco, abdômen, costas, braços, pescoço, cabeça. Mente, tudo em alegria. Procure preencher-se com alegria constantemente. O caminho da evolução, né, da espiritualidade, qualquer evolução, qualquer sucesso que queira ter material também, relacionamento, sucesso nos esportes, nos estudos, qualquer coisa que você queira ter e ter êxito verdadeiramente, sim, extraordinário, grande, é preciso que se haja alegria envolvida nisso. Você tem que fazer tudo isso com alegria. Caso contrário, os resultados muitas vezes serão medíocres. Bem, acho que está bom para esse vídeo. Caso eu acho que necessite passar mais coisa ainda, farei outro vídeo com esse tema. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos e muita alegria. Deus abençoe.